Dizem que o riso é o melhor remédio. Desde tempos imemoriais, o riso tem sido uma forma de cura, uma maneira de aliviar a dor e trazer alegria aos corações. Mas o que acontece quando o riso se torna frio, quando o som de gargalhadas ecoa em um vazio gelado e o sorriso se transforma em uma máscara grotesca? O que acontece quando a alegria se torna uma fachada, escondendo algo mais sombrio? O que espreita por trás do sorriso pintado, por trás da maquiagem exagerada e das cores vibrantes? Por trás dos olhos exagerados e do comportamento bobo? Palhaços. Eles são conhecidos como arautos da alegria, mensageiros do riso. Mas será que são realmente? Ou será que escondem algo mais sinistro? A história sussurra uma história diferente, uma história que fala de sombras e segredos. Uma história de sombras espreitando por trás da fachada brilhante, de medos antigos disfarçados de diversão, do medo disfarçado de divertimento. Nós nos aglomeramos no circo, buscando escape, um fascínio infantil em um mundo que se tornou muito sério. Procuramos a leveza, a alegria, a despreocupação. Mas por baixo da superfície, um medo primal se agita. Um medo que é tão antigo quanto o próprio tempo. Um medo que nos lembra que nem tudo é o que parece. Que por trás do riso pode haver lágrimas. E por trás da máscara pode haver um segredo sombrio. Um segredo que nos faz questionar o que realmente se esconde nas sombras do riso. Coulrofobia. O medo de palhaços. Um medo irracional que toma o coração, enviando arrepios pela espinha. Mas será realmente irracional? A história implora para discordar. Dos antigos bobos da corte zombando de reis até as palhaçadas macabras da comédia dell'arte, o palhaço sempre caminhou em uma linha tênue entre o humor e o horror. Seus rostos, escondidos atrás de camadas de maquiagem, tornam-se máscaras, obscurecendo as verdadeiras intenções. Seu riso, uma dissonância chocante, ecoa no silêncio de nossos medos mais profundos. John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Um nome sussurrado em voz baixa, um lembrete arrepiante de que o mal geralmente tem um rosto amigável. Gacy, um homem aparentemente comum, escondia um segredo monstruoso. Um serial killer que atraía suas vítimas, geralmente meninos jovens, com a promessa de risos e bichinhos de balão. Seu alter ego, Pogo, o palhaço, tornou-se um símbolo de traição, um lembrete arrepiante de que as aparências enganam. O sorriso pintado, uma zombaria grotesca da inocência perdida. Northampton, Inglaterra, 2013. Uma cidade adormecida, tomada pelo medo enquanto relatos de um avistamento sinistro de um palhaço se espalhavam como fogo em mato seco. Uma figura em uma fantasia completa de palhaço, maquiagem branca e um sorriso ameaçador, parada em silêncio, encarando os transeuntes. O silêncio, a imobilidade, mais perturbadores do que qualquer riso. O palhaço de Northampton, embora aparentemente inofensivo, despertou um medo primal. A intenção desconhecida por trás do sorriso pintado, o lembrete arrepiante de que mesmo em plena luz do dia, a escuridão pode espreitar. Seção 5. Sussurros de Chicago. O palhaço fantasma surge. Chicago, 2014. Os avistamentos do palhaço fantasma começaram. Sussurros de uma figura de maquiagem branca, nariz vermelho brilhando na escuridão, assombrando as ruas. As redes sociais explodiram com imagens granuladas, vídeos borrados, alimentando a histeria. Era uma pegadinha, uma alucinação coletiva ou algo mais sinistro? O palhaço fantasma, real ou imaginado, tornou-se um bicho-papão moderno. Um lembrete arrepiante de que o medo prospera nas sombras, alimentando-se de nossas incertezas. Seção 6. Ecos de riso
sussurros de medo, encontros menos conhecidos, dos avistamentos sinistros de Wrinkles, o palhaço, na Flórida, a presença inquietante de The Laughing Gas Clown em Boston. Histórias de encontros perturbadores com palhaços são abundantes. Cada conto, um fio em uma tapeçaria de desconforto, tecendo uma narrativa de riso transformado em medo. A linha entre diversão e terror, borrada além do reconhecimento. Esses encontros menos conhecidos, frequentemente descartados como pegadinhas ou lendas urbanas, servem como lembretes arrepiantes de que o medo de palhaços está profundamente enraizado em nossa psique coletiva. Seção 7. As máscaras que usamos, os medos que abrigamos, a dualidade dos palhaços. O que há nos palhaços que tanto nos atrai quanto nos repele? É uma pergunta que muitos de nós já se fizeram. Talvez seja a dualidade que eles representam. Eles são ao mesmo tempo cômicos e trágicos, alegres e melancólicos. As máscaras que usam, um reflexo das máscaras que todos nós usamos em nossas vidas diárias. Cada camada de maquiagem, uma camada de proteção contra o mundo exterior. As feições exageradas, o riso forçado, um lembrete de nossas próprias vulnerabilidades, de como muitas vezes escondemos nossas verdadeiras emoções. A fragilidade da experiência humana é algo que todos compartilhamos. E os palhaços nos fazem lembrar disso de uma maneira única. Os palhaços, em sua absurdidade, nos forçam a confrontar o absurdo de nossa própria existência. Eles nos mostram que a vida é uma mistura de riso e lágrimas, de alegria e dor. O riso que eles evocam, muitas vezes um mecanismo de defesa, uma forma de lidar com o caos inerente ao mundo. Rimos para não chorar, para não nos perdermos na confusão. E assim, os palhaços nos lembram que, apesar de tudo, ainda podemos encontrar momentos de alegria e leveza, mesmo nas situações mais caóticas e imprevisíveis. Seção 8. 1. Legado de inquietação. O impacto duradouro em nossa psique. O medo de palhaços, seja profundamente enraizado ou um produto de condicionamento cultural, continua a moldar nossa percepção dessas figuras enigmáticas. De filmes de terror com palhaços demoníacos às imagens perturbadoras que inundam nossos feeds de mídia social, a associação entre palhaços e medo permanece forte. Esse legado de inquietação tem consequências no mundo real, impactando a maneira como vemos os palhaços e o papel que eles desempenham em nossa sociedade. Seção 9. Conclusão. O eco persistente do riso e do medo. O riso de um palhaço. Um som que, em sua essência, deveria trazer alegria e diversão. No entanto, para muitos, esse som é um gatilho para um medo profundo e irracional. Um som que deveria evocar alegria pode, para alguns, desencadear um medo primal. Esse medo é muitas vezes enraizado em experiências passadas ou em histórias que ouvimos ao longo da vida. Um lembrete arrepiante de que a linha entre o humor e o horror pode ser tênue. O sorriso de um palhaço pode facilmente se transformar em um esgar ameaçador, dependendo do contexto e da percepção de quem o vê. Ao lidarmos com as histórias perturbadoras de encontros com palhaços da vida real, somos forçados a confrontar nossos próprios medos, nossas próprias vulnerabilidades. Essas histórias nos fazem questionar a segurança dos espaços que consideramos seguros e a natureza das pessoas que encontramos. O eco do riso desaparece, deixando para trás uma sensação persistente de inquietação. Esse eco é um lembrete constante de que o medo pode estar à espreita, mesmo nos momentos mais inesperados. Um lembrete de que, mesmo nas luzes mais brilhantes, as sombras espreitam. As sombras representam nossos medos mais profundos, aqueles que tentamos esconder, mas que nunca desaparecem completamente. E às vezes, as coisas que mais nos assustam são aquelas que se escondem à vista de todos. Esses medos ocultos, disfarçados de normalidade, são os mais difíceis de enfrentar,
pois estão sempre presentes, observando e esperando.